Vamos voltar então a falar sobre a CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou nesta quinta-feira que pedirá ao relator da comissão, Renan Calheiros, que faça um relatório preliminar dos primeiros 30 dias de trabalho da comissão. Segundo ele, o documento busca evitar que se diga que a CPI está descambando. O senador argumentou que o parecer vai servir para que saibam muito bem aquilo que nós já apuramos e aquilo que vai estar constando com certeza no relatório final. Além disso, antes de passar para vocês uma outra informação, informo que Renan Calheiros afirmou em entrevista coletiva na noite de ontem que vai sugerir a contratação de uma agência especializada em checagem de fatos. Pois é, Augusto, o senador, ele reclamou repetidas vezes que o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi cheio de contradições e mentiras. Disse que Pazuello e o ex-secretário de Comunicação Social do governo federal, Fábio Weingarten, mentiram e defendeu então a contratação de uma agência checadora para analisar as declarações dos depoentes enquanto eles ainda prestam esclarecimentos. Augusto. Quem disse isso foi o Renan? Renan Calheiros, é dele que partiu a ideia. É um homem que fala a verdade. Se ele falasse a verdade, ele ouviria a voz de prisão de meia em meia hora. De meia em meia hora. Esse cara aí é um prontuário ambulante. Agora, veja bem, quando uma coisa nasce para a outra, né? Agência de checagem. Agência de checagem é neta da censura. Leiam a capa da revista, reportagem de capa da revista Oeste dessa semana. A revista Oeste processou 2 agências de checagem e ganhou as ações imediatamente. A agência de checagem do Estadão não checa o Estadão, a da Folha não checa a Folha e a do Globo não checa o Globo. Tá? Eles falarem que o Lula foi preso político, é mentira ou é verdade? Então eles checam os que não concordam com eles. Naturalmente eles vão concordar com o Renan Calheiros, que agora quer ser vice do Lula. Eles se merecem e está aí fazendo o seu numerito. Eles que venham com a agência de checagem, essas agências de checagem são formadas por quem não deu certo na redação, não dará ou encontrou essa opção para o desemprego. Só isso. São medíocres, não sabem escrever e estão perdendo uma grande chance de fazer uma publicação sem erros. Eles sabem distinguir a mentira da verdade como ninguém. Soltem uma revista virtual que seja, ou um jornal, tal, que vocês vão brilhar. Tá? Ninguém aqui, não teria lugar para nenhum deles aqui. Mesmo que tivesse a voz mais bonita do Brasil. Não dá. Não dá, porque voz sem cabeça não funciona. Então eles estão agora, os medíocres, querendo censurar. O YouTube tirou do ar a entrevista do Direto ao Ponto com o Luciano Hang. Por quê? Que teria dito alguma coisa que desinforma. É esse o critério? Quem tirou? Quem é o censor? Já estamos entrando com uma ação, vamos ver se o YouTube insiste nessa arbitrariedade que mostra que eles se comportam, quando convém, como se eles fossem um veículo e não uma plataforma. Usa. Olha, a minha pergunta é a seguinte: quem é que confere essa autoridade? Eu tenho realmente essa curiosidade genuína. Quem é que confere essa autoridade a essas agências? Ou elas receberam uma iluminação divina? Os senhores da verdade. Nós sabemos quem está certo, quem está errado. E nós vamos exercer esse direito de forma implacável, como eles fazem. Como eles fazem. Tentativa de estigmatização, carimbo, fake news, mentiroso. Olha, é um negócio horrendo. Eu nunca vi, fala-se tanto de fascismo, né? Eu nunca vi uma tentação fascista tão mal disfarçada como esse negócio dos checadores. Então, o que foi isso? Essa investidura aí de autoridade para checar o que é certo e o que é errado, o que é verdade, o que é verdade. A imprensa sadia nunca se arrogou esse poder de dizer o que é a verdade. Ela persegue a verdade. Quem saberá o que é a verdade, né? São, então, no ambiente sadio, a circulação de informações, o contraponto, a discussão, a tolerância, o discernimento, que nos aproximam
né, o máximo possível da verdade. Eles não precisam de nada disso. Eles receberam uma delegação, que ainda não sei de quem foi, uma questão de perícia ou de sei, uma esfera de inteligência. Eu não sei de onde veio, mas eles receberam uma delegação que eles dizem numa caneta ali. É falso, é verdadeiro. Isso é um casamento perfeito com essa CPI de circo, né? Circo macabro. Porque o que nós vimos nessa CPI são senadores intimidando, já falei aqui, coagindo, tentando constranger pessoas, antes dos depoimentos já dizendo que elas podem estar mentindo e, se estiverem mentindo, podem ser presas. É esse o nível. Aí aparece o checador. Está ótimo, está consonante, está certinho, né? O checador junto com o Renan Calheiros. Esses checadores, como já disse o Augusto Nunes, eles perderam da Revista Oeste na Justiça porque eles tentaram estigmatizar uma revista que procura não seguir esse caminho, infelizmente, que a maioria da imprensa segue, de fazer uma panfletagem vagabunda, politicamente correta, fingindo que é a revolução, a salvação da pátria contra o obscurantismo, o reacionarismo, etc. Então, uma revista que faz o seu trabalho, honestamente, eles foram lá e meteram o carimbo. Eles são... É uma loucura isso. Eles são um negócio de tirania moral, intelectual. Eles são os reacionários. E perderam. Sabe por que perderam? Porque tinha um juiz honesto fazendo o seu trabalho direito e que reconheceu, por exemplo, que a tal agência de checagem refutava mal, sem poder refutar, uma reportagem sobre esse tratamento precoce que nós estamos falando aqui. A reportagem ia lá, fazia não é ciência, não é um postulado científico que a Revista Oeste pretendeu fazer, fez uma reportagem sobre tratamento precoce, que apesar, né, destes negacionistas, desses fascistas, quererem fingir que não existe e amaldiçoar, existe. E uma imprensa livre e saudável tem que mostrar o que existe. E foi isso que a Revista Oeste foi mostrar. Eles foram lá e carimbaram, porque eles não querem nem ouvir falar. Isso é parecido com as piores ditaduras, isso é parecido com as piores tiranias. E eles perderam. Então, resta a esses tristes personagens irem lá dar as mãos ao Renan Calheiros e dizer, você pode ter certeza que todas essas mentiras, né, que o Renan Calheiros planta ali na CPI, o Omar Aziz, o Randolph Rodrigues, né, eles estão dizendo isso, eles tentaram prender, houve uma tentativa no curso de uma sessão de prender o ex-secretário de comunicação, dizendo que ele estava mentindo. Eles ali já atuando como senhores da verdade e eles querem agora lastrear com essa entidade difusa, essa entidade estranha, mística das agências de checagem. Vai ser um espetáculo, vai continuar o circo, sem dúvida alguma. Diga, Ana. Vitor, o que o Augusto disse, né? Primeiro a gente tem que celebrar esse processo aí ganho pela Revista Oeste, porque é um marco, exatamente um marco para desafiar essa máfia das empresas aí de checagem, que se você não anda de acordo com o politicamente correto, com a cartilha ideológica que eles pregam, ou você é calado, ou você é taxado de fake news, exatamente para que entremos numa espiral de silêncio e a gente não traga os reais fatos, né, à luz do debate intelectualmente honesto, que está muito longe do que eles querem. Agora, a pergunta que fica, vai chamar as empresas de checagem? Vamos lá. Essas empresas vão dizer aqui que o Randolph hoje disse, o senador Randolph Rodrigues, como eu mencionei no meu primeiro comentário, ele disse que havia legislação suficiente em 2020 para firmar contrato de compra de vacinas da Pfizer
Aí o próprio presidente da casa dele, do Senado, o senador Pacheco, desmente isso num tweet no dia 29 de abril, dizendo que graças àquela casa e à medida que ele foi o relator, isso pôde ser possível na Lei 14.125 do dia 10 de março. As empresas de checagem vão checar essa fala do senador Randolfo Rodrigues. As empresas de checagem vão checar aí o senador Alessandro Vieira, comparando, chamando o ministro Pazuello de nazista. Eles vão checar que isso é crime, que ele está imputando um crime ao ex-ministro general Pazuello e que isso é passível aí de processo. Eu sei que é crime porque eu já ganhei alguns processos em relação a isso e essa lei no Brasil funciona, que é uma maravilha. As empresas de checagem vão checar o senador Fabiano Contarato, dizendo que era completamente possível comprar as vacinas e ver o contrato depois? Não vão. Não vão. Essas empresas de checagem, como o Augusto e o Fiuza muito bem colocaram, é mais do mesmo. São pagadores de pedágio ideológico, exatamente para colocar todos nós aqui, principalmente aqui nesse programa, numa espiral de silêncio que não vai acontecer.